Prezados alunos, paz em Cristo, estaremos iniciando aí a nossa primeira aula da disciplina Escatologia. Eu quero convidar os irmãos que você possa pegar a sua Bíblia, por gentileza. Nós vamos ler um texto, encontra-se no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24. Vamos ler alguns versículos. Pegue sua Bíblia, por gentileza. Nós estamos aguardando os irmãos pegarem as suas Bíblias. Mateus, capítulo 24. A partir do versículo 3, o texto sagrado diz assim: E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos e, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Pois bem, irmãos, estamos aí diante desse texto, por demais conhecido, onde é um texto de cunho escatológico, sobre o tempo da vinda. Nós somos sabedores que inúmeras profecias no passado foram proferidas por homens com relação à data, dia e hora, e elas não se cumpriram. Então eu gostaria de trazer algumas razões por que falar da vinda, ou melhor, do tempo da vinda. Primeiro, que esse tema ele é muito sazonal, né? É relativo à estação. Segundo, porque é difícil a gente não ficar um pouco pessimista se olharmos apenas o lado negativo dos tempos em que vivemos. Ponto. Jesus, porém, deseja que vejamos tanto o aspecto negativo como o positivo. Os sinais dos tempos indicam o breve retorno de Cristo e o dia da nossa redenção. O início do tempo do fim pode ser claramente estabelecido graças aos detalhes proféticos e aos registros históricos. Porque sabemos, irmãos, que a escatologia ela não é muito fácil de nós entendermos. A verdade que falar da escatologia não é apanhar pedrinhas ao longo da praia, mas sim é obter como o ouro e a prata, após uma busca diligente e muitas escavações. Então nós entendemos que nós precisamos mergulhar nas Sagradas Escrituras, porque pelos sinais registrados, tanto como sinais proféticos e históricos, podemos chegar a um denominador comum. Então, vamos lá. Nessa primeira aula, nós queremos falar sobre o tempo da vinda. O tempo da vinda. O tempo exato da sua vinda está oculto em Deus, conforme está lá em Mateus 24, 36 ao 44. Entretanto, nós podemos aí entender que a vinda de Jesus ela tem uma tríplice relação. Por que eu digo isso? Primeiramente, a vinda de Jesus ela tem uma relação com a igreja. Por exemplo, quando se trata do arrebatamento, o arrebatamento é para a igreja. Quem será arrebatado, que nós vamos falar depois, é a igreja. A segunda relação da vinda de Jesus é para Israel, no sentido de preparar a nação de Israel para receber o Messias
que, segundo a escatologia, ele voltará 7 anos após o arrebatamento, dentro de uma das visões escatológicas. E a terceira relação que nós vamos entender é para as nações. Por exemplo, quando nós entendermos sobre o milênio, né? Segundo a escatologia, após a batalha do Armagedon, haverá julgamento das nações, e as nações estarão entrando para o milênio, aquelas que estão dentro do estudo que nós vamos falar posteriormente. Mas, entretanto, nós temos aí sinais proféticos históricos. E na tela, os irmãos estão acompanhando aí aquilo que já está na apostila dos senhores, sinais que precederão a sua vinda. O primeiro que eu destaco é o engano. Então, o primeiro sinal da vinda de Cristo é o engano. Não é sinais na terra, no céu, é o engano. E o engano no nosso meio. Ele diz: acautelai-vos que ninguém vos engane. E aí destacamos aí na tela outros sinais: falsos cristos, guerras, fomes, peste, terremoto, multiplicação do pecado, proliferação da apostasia, decadência moral, ciência avançada e uma igreja morna. Então eu quero destacar aqui 3 sinais especificamente que precederão a vinda de Cristo. Primeiro eu chamo de sinais do mundo físico. As erupções vulcânicas. Segundo os estudiosos, né, na década de 70 aconteceram aproximadamente 21 erupções vulcânicas. Na década de 90 passou de 21 para 70 erupções vulcânicas, até o presente estudo, que foi na década de 90. Terremotos. Segundo um estudo que foi feito, no século XIX ocorreram apenas 41 terremotos em todo o mundo. Já no século XX, esse número já ultrapassa 3.572 terremotos no mundo. Inundações. No século XIX, aconteceram aproximadamente 3 inundações. Já no século XX, esse número pulou para 82. Então nós nos deparamos que a Terra está sofrendo. Isaías capítulo 24, no verso 19 e verso 20, vai dizer o seguinte: de todos será quebrantada a terra, de todos se romperá e de todo se moverá a terra. De todo vacilará a terra como o ébrio, e será movida e removida como a choça de noite. E a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá, e nunca mais se levantará. Então podemos observar esses sinais que precederão a vinda de Jesus. Segundo os sinais que nós podemos destacar dentro dos sinais que precederão a vinda, nós classificamos de sinais éticos e sociais, né? A ética trata da conduta ideal, né, que se espera de um indivíduo independente da sua religião. Podemos destacar o aborto. Em 94, passou-se já de 6 milhões de abortos feitos no mundo. O segundo sinal ético e social que nós podemos destacar é o suicídio, né? O Japão ele é campeão em suicídio. Nessa pesquisa que foi feita, aproximadamente 25 mil japoneses cometem suicídio anual, sem falar em outros países. Inclusive o Brasil, atualmente, nós temos sofrido aí um ataque muito grande
de pessoas acometidas de suicídio, inclusive no meio cristão. Podemos destacar também a fome. Só em 1993 foram calculados que 786 milhões de pessoas passam fome no mundo. E por fim, a violência, né? Como tem multiplicado-se a violência, né? A multiplicação do pecado, a violência tem se multiplicado, porque é uma profecia bíblica, né? Por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E, consequentemente, a violência tem aumentado. E o terceiro e último sinal, eu chamo de sinais espirituais. Conforme está na tela aí, podemos destacar alguns. Apostasia. O que é apostasia? É o afastamento. A apostasia, ela entra, mas o que precede a apostasia é uma heresia. E aí, nós podemos destacar os falsos cristos. Desde a época de Cristo já se levantavam pessoas dizendo que eram Cristo, que era o Messias. Podemos destacar os falsos profetas, né? Como temos se multiplicado em nosso meio pessoas que se dizem líderes espirituais, mas são falsos. O intuito deles é sugar a lã e a gordura da ovelha. E por fim, a expansão do ocultismo, né? Movimentos filosóficos, no movimento chamado Nova Era, está aumentando o acúmulo do ocultismo e as visitas a esses lugares. O homem, por ser um ser religioso, preocupado com o futuro, com a vida após morte, tem se envolvido com práticas de magia negra, de ocultismo e de feitiçaria. Então podemos entender que existem sinais que precederão a sua vinda. E como isso tem se multiplicado em nosso meio? Então podemos entender que por estes sinais nós já podemos entender que a vinda de Cristo está próxima. Ainda aí na tela, nós entendemos que o tempo da vinda, além destes que nós acabamos de falar, a Bíblia nos apresenta dezenas de outros sinais que já se cumpriram e estão se cumprindo em todos os segmentos da sociedade. A igreja está pregando que Jesus voltará. O Espírito Santo testifica que sua vinda se aproxima. Cada cristão deve estar em estado de alerta. Então, meus irmãos, conforme nós destacamos na nossa apostila, tentativas houve para determinar a data da vinda de Cristo, mas em nenhuma delas o Senhor veio na hora marcada pelos homens. A sua vinda está no Kairos, né? O termo Kairos é o tempo de Deus, quer dizer tempo oportuno, nem antes e nem depois. Que nós possamos estar preparado para a vinda de Cristo. Esse é o primeiro tópico a considerar. Segue aí a segunda aula que eu estarei falando já já, o arrebatamento. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.